O painel vai falar do equilíbrio entre a base de contribuição, da natureza jurídica e reflexo previdenciário das parcelas pecuniárias. Quem vai nos agraciar com a presença, meu amigo Douglas. Douglas é um cara que já é praticamente de casa, né? Então, vou falar um pouquinho aqui do currículo dele. Ele é diretor técnico da BCPrev, procurador de carreira no Instituto de Previdência de Indaiatuba, palestrante e professor, possui especialização em regime próprio de previdência social pela Faculdade Damásio, MBA em gestão pública e em direito processual civil pela PUCamp, certificado CPR-PPS, dirigente nível 1. Douglas, por favor, a palavra é sua. Bom dia a todos. Estão todos bem? Tranquilos? Vamos falar de um assunto que não é fácil, um assunto que é bem controverso aí no nosso meio, né? Quem trabalha com benefícios previdenciários sabe bem disso, né? Advogados de plantão também sabem bem disso, procuradores. E por conta disso, já vou iniciar dizendo que tudo o que eu disser não é absoluto, né? É um posicionamento, é uma visão, é algumas ideias, algumas decisões para que a gente compreenda um pouco a matéria sobre equilíbrio financeiro, atuarial, base de cálculo e o equilíbrio entre a base e o cálculo dos proventos de aposentadoria. Antes de tudo, eu quero agradecer a PEPREM, agradecer a parceria de sempre, agradecer a Alessandra, né, pelos elogios, pela parceria também, pela amizade. Agradecer aqui a equipe da BCPrev que se faz presente, né, nossos amigos, sempre aí trabalhando juntos aí pelo fortalecimento dos regimes próprios. O nosso tema, ele tem muito assunto. A gente dá curso de 8 horas falando só sobre isso, né? Então eu tive que parar e reunir aquilo que eu achei mais importante. Nós temos também dificuldades para desenvolver esse tema, porque cada um de vocês tem uma legislação própria, tem uma legislação interna. E em algum lugar tem base de contribuição sobre uma verba que em outro não tem. E entra no cálculo, integra o cálculo uma parcela que em outro lugar não integra, né? E por isso que não dá para falar do tema de forma absoluta, porque depende de cada legislação, depende de cada local, depende de cada situação, né? Mas trago aqui para vocês então assuntos e situações completas e genéricas e decisões judiciais para que a gente consiga compreender essa matéria e levar então para o nosso RPPS essas interpretações para fazer a melhor aplicação prática, inclusive com uma conclusão do que eu acho hoje ser o melhor caminho para a base de contribuição e cálculo dos proventos de aposentadoria. Então vamos lá, eu queria iniciar falando aqui sobre equilíbrio. E como equilíbrio de uma forma geral, de uns aspectos gerais relacionados ao equilíbrio, como todos vocês sabem, né, nós temos dentro do RPPS várias áreas, várias atividades, vários pontos de importância para o equilíbrio, e isso começa sempre até antes do servidor se tornar servidor ou ser nomeado no cargo efetivo. Se a gente entender um pouco aí o caminho do servidor, começa ali, ele entra no mercado de trabalho, às vezes na iniciativa privada, às vezes em outra administração pública, às vezes até no nosso regime, mas trago um exemplo aqui de alguém que entrou em outro regime previdenciário, começa a trabalhar e é nomeado, admitido ali. Eu trouxe município, por exemplo, numa prefeitura. Só naquele período ali, antes dele entrar, né, no seu cargo efetivo, antes dele se tornar um segurado do regime próprio de previdência social, nós já temos algumas preocupações relacionadas ao equilíbrio. Porque nós vamos ter compensação previdenciária desse período anterior. As contribuições que foram feitas nesse período anterior são compatíveis com o valor que ele vai receber agora no cargo efetivo, né? Então são situações que já nos preocupam em relação ao equilíbrio entre o cálculo dos proventos e a contribuição previdenciária. E aí já traz distorções para o regime próprio de previdência social. Depois nós imaginamos isso, esse é o cenário bonitinho da coisa. Uma fase de contribuições. Nessa fase de contribuições vem toda a gestão do RPPS, e aí a gente fala da aplicação desses recursos,
premissas atuariais, meta atuarial. Se eu tenho lá um cadastro mal feito e uma previsão de aposentadoria de servidores para daqui 30, 40 anos, e meu cadastro está errado, e de repente eu vejo que essa aposentadoria vai ser mais cedo, é evidentemente que eu não vou prever de forma adequada essa fase de contribuições, e vai ter problema lá na frente em relação ao equilíbrio. Então já há outras preocupações. Dentro desse período da fase de contribuições é que nós vamos falar da base de contribuição daqui a pouco. Neste período, como que está a minha base de contribuição? Eu imagino uma fase de contribuição para que eu tenha aposentadoria e tenha uma fase de pagamento. Aqui na fase do pagamento, a base de contribuição que eu tinha aqui é compatível com o valor que eu vou pagar na aposentadoria? Né? Começam as primeiras discussões relacionadas a esse equilíbrio. Reestruturações de cargos. Quem que já passou por aquela situação? Você já cumpriu o requisito, já pode aposentar. Não vou me aposentar agora, porque vai ter uma promoção. Eu vou esperar a minha promoção para me aposentar, né? Então nós temos esse histórico no serviço público, né? Nós temos essa forma de trabalho ainda no serviço público, essa visão ainda dos servidores, né? Carreiras inapropriadas, incorporações, promoções, aquela carreira que em 4 anos, né, às vezes uma autoridade, um agente político quer resolver o problema de 15, e aí ele resolve lá, muda o plano de carreira, aumenta o salário de todo mundo, dobra tudo, mas os impactos previdenciários trazem grandes problemas. Nós temos problema ali entre o tempo de contribuição e o tempo de percepção, né? Contribuo, pago contribuição por 25 anos, tenho uma aposentadoria especial, me aposento com 50 anos de idade e vou viver até os 80, né? 25 anos de contribuição, 30 anos de percepção. É um outro problema relacionado ao equilíbrio. Reajuste dos benefícios versus a rentabilidade do meu recurso previdenciário. Então nós temos vários problemas ali relacionados ao equilíbrio, só para que a gente pense nesse universo, para que a gente analise todo esse universo. Como que eu posso, e aí nem falei, né? E a pensão por morte, como que fica? Né? Foi bem prevista, não foi prevista? Com quem casou? Né? Essas pensões que eram vitalícias antes da emenda 103, né? Eu tenho lá uma aposentadoria, depois tem um servidor que casa de repente com alguém com uma idade bem inferior e recebe depois uma pensão por mais 30, 40 anos. Como que fica isso? Outras questões relacionadas ao equilíbrio, e que por isso a gente vem com as legislações, com normativas, com a emenda constitucional, com a própria Constituição Federal, fazendo diversas alterações, buscando sempre o quê? O equilíbrio, né? A gente fala em equilíbrio financeiro e atuarial, e aqui a gente está falando agora, e vamos entrar no equilíbrio entre a contribuição e o pagamento. Só alguns pontos também em relação ao equilíbrio. Como manter equilíbrio? O que pode ser feito para manter equilíbrio? Eu acho interessante porque são temas espinhosos. E quando a gente fala, olha, meu instituto está com déficit, meu instituto está com problema, tá bom, nós temos algumas soluções. Não, isso eu não vou mexer, porque é assunto difícil, né? Mas nós precisamos encarar esses problemas. Então, só a título sugestivo aqui para a gente, antes de iniciar de fato o nosso tema, como manter equilíbrio? Adequar as regras de aposentadoria, já estão aí. Tem uma emenda aprovada, precisamos de reforma, né, previdenciária. Só para trazer essa informação aqui para vocês, em que pese sempre a reforma vai trazer uma regra menos benéfica ao servidor, e inclusive a nós que somos servidores também, né, é inegável a necessidade de reforma previdenciária. Pode ser que tenha um ponto lá na emenda constitucional número 103, e eu também tenho os meus, que a gente não concorde. Olha, não acredito que deve ser assim, mas a reforma é necessária, e discutir reforma é algo necessário hoje. Não é o nosso tema. Aperfeiçoar a gestão atuarial, para que eu tenha uma base de dados adequada, para que eu tenha contribuições adequadas, para que lá na frente, na fase do pagamento, eu não tenha surpresas. Aprimorar a gestão de investimentos, aplicar direito a esse recurso, zelar pelo repasse das contribuições previdenciárias, criar a previdência complementar, que em que pese todo mundo falar, já criei, alguns só fizeram a lei, não criaram efetivamente a previdência complementar, né? Zelar pela gestão, concessão e cálculo dos benefícios, ajustar o cálculo e a base de contribuição previdenciária. Às vezes tem um instituto que trabalha muito bem com a parte de investimentos, com a parte atuarial, mas lá na concessão tem uma torneira aberta que precisa ser ajustada, que precisa ser melhor organizada. E a gente quer falar então com vocês sobre isso aqui, o cálculo e a base de contribuição
previdenciária. Então, o nosso assunto de hoje é equilíbrio, sim, equilíbrio financeiro atuarial, mas a gente quer falar especificamente sobre o equilíbrio entre a minha base de contribuição e o cálculo dos proventos. De um lado, eu tenho o regime previdenciário querendo arrecadar mais recursos para manter a sua sustentabilidade, e eu tenho um segurado de outro lado querendo ter um benefício melhor. Eu tenho que achar equilíbrio entre isso, o equilíbrio relacionado ao direito do servidor, relacionado à justiça, o equilíbrio relacionado também à sustentabilidade do regime. E esse é o grande desafio, nem muito para lá, nem muito para cá. E o que a gente vai conversar aqui? Eu queria iniciar falando sobre a base de contribuição previdenciária. E falando sobre a base de contribuição previdenciária, é importante a gente já entender, trago um conceito aí só para que vocês tenham, eu sei que vocês pegam depois cópia ali no site da APPREM, que é a soma daquelas parcelas que vão integrar a minha contribuição previdenciária. Então, isso forma a minha base de contribuição. E aí começa a primeira grande discussão: quais parcelas que devem incidir contribuição previdenciária? Nós não temos hoje na Constituição Federal, nós não temos hoje na Lei 9.617 ou em outras normativas uma regra nacional sobre o que deve ser a base de contribuição previdenciária. Tem algumas ideias, tem alguns pontos que podem ser utilizados, mas nós não temos isso bem definido. E isso faz com que cada um de vocês tenha uma legislação única, própria, uma legislação diferente para cada localização. E aí, normalmente, o que nós temos aí? Nós temos algumas verbas de exemplo que eu trouxe, só para que a gente relembre, né? Não temos dúvida de que aquelas parcelas permanentes, aquelas parcelas que pertencem ao patrimônio do servidor, são parcelas que devem integrar a base de contribuição previdenciária. Outro ponto importante, quando a gente for falar de cálculo, inclusive, é entender assim, se eu estou falando de cálculo da média de remuneração, né, o cálculo da média da base de contribuição previdenciária, nós estamos mais tranquilos no cálculo dos proventos, né, porque eu vou simplesmente utilizar toda aquela base de contribuição previdenciária e vou chegar numa média, pagar a média. Normalmente a gente tem problema no cálculo quando nós fazemos o cálculo pela última remuneração ou pela última base de contribuição, né, última remuneração do cargo efetivo. Então, que parcelas? Padrão de vencimento, adicional tempo de serviço, sexta parte, são parcelas que integram a base de contribuição, são parcelas inegavelmente permanentes que integram a base de contribuição. Nós não temos problemas com elas. Outro ponto, nós sabemos e lembramos, a emenda 103, parágrafo 9º, artigo 39, vedou a incorporação de vantagens no cargo efetivo, aquelas incorporações que alguns tinham de possibilidade de incorporar parcelas ou situações transitórias no cargo efetivo, como, por exemplo, cargo em comissão, função comissionada, gratificações, em que o servidor, por receber por um período aquela verba temporária, ele incorporava isso no cargo efetivo, de forma que ele, saindo do cargo em comissão, saindo daquela situação que era esporádica, que era temporária, que era transitória, agora ele vem para o cargo efetivo com aquela verba incorporada, então passa a ser uma verba permanente. Então, as incorporações realizadas até o dia 13 de novembro de 2019 também faz parte da base de contribuição. Aliás, cuidado com isso, embora já passou aí um tempo, né? 2019, 13 de novembro de 2019, já passou um bom tempo para isso, alguns ainda não fizeram esse cuidado, essa pesquisa. Se você for lá no RH, tem servidores que incorporaram a diferença, por exemplo, do cargo, da remuneração do cargo efetivo para o cargo em comissão, mas continuam exercendo o cargo em comissão, mas estão contribuindo sobre o cargo efetivo. Ora, se eles incorporaram essa diferença entre o cargo efetivo e o cargo em comissão, essa parcela de incorporação, ainda que eles ainda não recebam ela, porque continuam no cargo em comissão, devem integrar a base de contribuição previdenciária. Tá? Então é um cuidado para que vocês tenham no ente de vocês, ir lá no RH, ver que situações que está cada servidor e ver se tem essa situação. O que deve ser feito? Anota lá no prontuário que no dia 13 de novembro de 2019 o servidor tinha incorporado um valor X, né, relativo à diferença de remuneração, e coloca isso
Se o sistema faz ou não faz, dá um jeito que o sistema vai fazer, tá? Em alguns lugares, o sistema não faz, o sistema tem que trabalhar para nós, né? Não a gente para o sistema. E por isso que procurador é o terror dos sistemas, né? Mas dá para fazer sim, coloca lá o valor de incorporação e passa a contribuir sobre aquele valor efetivamente incorporado. Outro ponto interessante que eu gosto de trazer é o adicional de insalubridade, por exemplo. Não há dúvida, e nós conhecemos a adicional de insalubridade, que é devido ao servidor que trabalha com atividades expostas a agentes nocivos à saúde, tem inclusive necessidade de fazer toda a documentação, né? PPP, LTCAT, vários documentos, para que se comprove a efetiva exposição e receba o adicional de insalubridade. Enquanto perdurar aquela situação, aquela exposição, receba o adicional. Quando não tiver mais aquela situação, retiro o adicional. Logo, é uma parcela temporária, transitória, né? Acontece que a emenda 120 veio para tratar dos agentes de combate a endemias e tudo mais, e ela traz lá dizendo que eles têm o direito ao adicional de insalubridade. E aí começa a surgir algumas interpretações. O adicional, ele tem que ser sempre, e aí depende das legislações, e já vi legislações que trouxeram o adicional agora como inerente ao cargo. O fato de eu ocupar um cargo me dá o direito adicional. Na interpretação, inclusive, da emenda 120. Olha, eu ocupo esse cargo, a emenda me garante o adicional. Não vou precisar discutir se tem a efetiva exposição ou não, porque a Constituição já presumiu que há exposição. Então, é inerente ao cargo. Se é inerente ao cargo, interpretam que pode se tornar uma vantagem permanente para essas situações, porque é inerente ao cargo. Cuidado, né? Cuidado. Mas há essa interpretação. Nós falamos, por exemplo, da carga ou jornada suplementar de professores, que muitos interpretam como hora extra, mas não é. Né? O que acontece lá com os professores, pelo menos na maioria, eu sei que cada um tem sua legislação, mas nós temos professores, nós temos a situação de sala de aula, né? Nós temos a mudança de alunos todos os anos. Então não faz sentido eu fazer concurso, encher de cargos de professores para atender todas aquelas salas de aula daquele ano, se no ano seguinte eu vou ter menos salas. Então vamos pensar aqui no exemplo, eu tenho 100 salas de aula e eu tenho cargo suficiente para atender 80. Não vou fazer concurso para atender a 100, porque no ano que vem posso ter 80. Então eu vou fazer concurso para atender 80 salas. O que eu faço com as outras 20? Distribuo aulas para esses professores. Então eles fazem aulas dele, que já está lá prevista no concurso, as permanentes, e eles vão fazer uma jornada suplementar para atender as outras aulas, as outras salas. É diferente da hora extra. É diferente daquela situação esporádica que eu estou no trabalho e de repente, olha, hoje vai precisar fazer mais 2 horas aí porque a gente tem alguma coisa para entregar amanhã. Né? Eu tenho a atribuição de aula, eu tenho uma jornada suplementar definida e normalmente sobre todo aquele ano eu faço aquela jornada suplementar. Veja, para o professor a jornada suplementar tem um caráter diferente da hora extra e por mais que ela seja de fato variável e também possa ser temporária, porque pode ter um ano que o professor não queira fazer a jornada suplementar, ela tem um caráter remuneratório inegável, inclusive normalmente calculado sobre o mesmo padrão de vencimento da hora-aula, né? Então, deixar de fora uma situação que é específica dos professores, deixar de fora essa verba da base de contribuição e do cálculo dos proventos, em que pese facilitar a nossa vida como regime próprio de previdência social, pode ser injusta, né? Então, é outra parcela que vale boas discussões aí no âmbito do seu ente administrativo, do seu ente público. Quais parcelas então que devem integrar? Em outros lugares vão além e falam, olha, eu vou trazer parcelas temporárias efetivamente, as próprias horas extras, vou trazer na base de contribuição previdenciária. Nós temos legislações nesse sentido. Tudo bem, definir base de contribuição não me parece ser o grande problema, porque o problema que nós vamos ter não é onde se exige a contribuição. Tanto é que tem municípios que você vai descobrir quando chega lá na hora da aposentadoria que incidiu contribuição sobre tudo, que ninguém olhou nada, incidiu contribuição sobre tudo. Qual é o problema? Chega para nós, na hora da concessão
da aposentadoria, o que teve contribuição, o servidor fala, eu quero que tenha repercussão na minha aposentadoria. E aí vem o problema. Então, o maior problema que a gente tem é cálculo, e não base de contribuição, em que pese a base de contribuição gerar e trazer alguns problemas para o cálculo especificamente. Então, o primeiro ponto é a lei do ente que deve definir a base de contribuição, isso por força, inclusive, da Constituição Federal. Parágrafo 1º, artigo 149. Por isso que eu tomo um pouco de cuidado, né? Quando a gente busca alguns modelos em legislações, quando busca alguns modelos em portarias, em normativas, e se esquece que a nossa responsabilidade é definir a base de contribuição. Nós temos alguns modelos, e eu trago o primeiro, que é até um pouco engraçado, né? Quem tem aquela legislação assim, incide contribuição, haverá contribuição sobre o padrão de vencimentos, os adicionais, as vantagens pessoais, e as parcelas permanentes, exceto ou excluídas, 2 pontos, né? E aí vem um monte de parcela que se exclui. Esse modelo está no artigo 4º da Lei 10.887, e ele foi adotado pela maioria dos entes públicos. Por ser uma lei federal, alguns interpretavam e entendiam, olha, eu tenho que seguir esse modelo. E aí você vai lá na sua lei e você tem parcela excluída da base de contribuição, que você nem tem essa parcela no município. Está excluído aqui uma diária para viagem, mas eu não tenho no município diária para viagem, né? Mas está excluída da base de contribuição. Por quê? Porque alguém copiou a legislação que é federal e que serve para os servidores federais, para a União. Não preciso seguir esse modelo. E não acho que seja o modelo mais adequado para nós, né? E aí a maioria das legislações segue esse modelo. Então, outros modelos interessantes, posso trazer na minha lei, e no final eu falo um modelinho que eu acho ideal, posso trazer na minha lei que só as parcelas que são efetivamente permanentes e vai incidir contribuição somente sobre elas. Isso ajuda no cálculo, né? Se só incidiu contribuição sobre parcela permanente, aquilo que é patrimônio do servidor e que ele não vai perder, porque inclusive não pode ter redutibilidade de vencimentos, eu estou tranquilo, porque quando chegar na hora da aposentadoria eu pago isso e está tudo resolvido. É o mais fácil para o regime próprio, sem dúvida, mas pode trazer aquelas situações de injustiça ou de problemas. Municípios, e é por isso que precisa ser analisado o município. O ideal é que acabasse os penduricalhos. O ideal é que todo mundo tivesse padrão de vencimento, um bom plano de carreira e fosse progredindo nesses padrões, contribuição sobre o padrão, aposenta nesse padrão, está tudo resolvido. Mas não é o que acontece em todos os municípios. Há municípios que têm mais penduricalhos, há municípios que têm menos, e precisa ser analisada a situação de cada município. Simplesmente tirar da base de contribuição parcelas que remuneram os servidores é complicado. O servidor ganha R$10.000 a vida inteira, quando se aposenta ele tem R$3.000 de parcelas permanentes, né? E isso pode ser um grande problema aí. Será que está entregando de fato um benefício previdenciário? É coerente? É adequado? Então isso também precisa ser bem discutido no nosso município. Outro ponto, outra ideia que a gente já viu por aí, é a opção por contribuir sobre parcelas transitórias. Então eu exijo o que é permanente e as transitórias eu vou optar por contribuir. Então nós temos esses modelos. Lógico, basicamente nós temos esses 3 modelos por aí. Qual o problema? Quais as dificuldades que temos e que eu queria discutir com vocês? Como que fica o cálculo dos proventos? Acho que essa é a grande questão. Então, primeiro, quando é média, a partir, quem já fez reforma, é média e pronto. O valor que der da média é o que entra na aposentadoria, está tudo tranquilo, né? Não tem discussão. Quem não fez reforma, ainda que o cálculo seja pela média, vem a mesma lei 10.887, agora no artigo 1º, e o artigo 1º sim, de abrangência nacional, ou seja, todos devem seguir, quem não fez reforma, ele prevê que a média deve ser limitada à última remuneração do cargo efetivo. Então eu optei por contribuir, por exemplo, sobre uma hora extra, estou lá pagando contribuição em cima de R$8.000, quando eu vou me aposentar eu vi que eu tinha R$3.000 de hora extra, minha última remuneração é R$8.000? Não, é 5. Então por que eu optei por contribuir sobre esses R$3.000 se isso não vai repercutir no cálculo? Então é um outro problema que precisa ser analisado. E quando o cálculo é efetivamente pela última remuneração do cargo efetivo,
né? A última remuneração do cargo efetivo, e eu sempre coloco, posso até usar a última remuneração do cargo efetivo, mas a tua lei precisa trazer o conceito da remuneração. Se eu não tenho esse conceito, é um problema, né? Eu crio um problema também de como que deve ser esse cálculo. A emenda 103 traz no parágrafo 8º, no artigo 4º e parágrafo 8º, o conceito ali de cálculo pela última remuneração, mas não traz muitos detalhes. Ajusta a situação da média de jornada de trabalho, da média de parcelas que são recebidas de forma variável, ajusta alguns pontos, mas tem situações que são nossas, que nós precisamos ajustar na lei, tá? Então, como que fica o cálculo? Primeiro ponto importante aí para a gente entender. O parágrafo 3º do artigo 40, já com redação dada pela emenda 103, vai definir isso. As regras para cálculo de proventos de aposentadorias serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo. Isso que está dizendo lá. Então, tanto a base de contribuição como o cálculo vai ser definido na minha lei, né? Primeiro ponto. Lógico, está dando total liberdade? Não. Tem outros dispositivos que precisam ser respeitados. Tem outros princípios que precisam ser respeitados. Algumas considerações. Primeiro, o próprio artigo 40, equilíbrio financeiro e atuarial. Não vou criar uma regra que vai ferir o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial. E aí eu paro aqui para trazer alguma discussão. As regras de transição. Cálculo pela última remuneração do cargo efetivo e o tal da paridade, que todos vocês conhecem, que é o direito então do servidor, mesmo aposentado, continuar acompanhando os reajustes e inclusive as reformulações de sistemas remuneratórios dadas aos servidores em atividade. Então eu estou lá, me aposentei com R$2.000, mudou o padrão de vencimento do cargo do qual eu me aposentei, e esse padrão vai para R$5.000. Eu, aposentado com R$2.000, passo a receber R$5.000. Eu sei que na prática isso é difícil de acontecer, eu sei que principalmente em grandes municípios, mas acontece em algumas estruturações, em municípios pequenos principalmente. Nós temos essa situação. Tem equilíbrio financeiro atuarial nisso? Não tem, nunca vai ter. Então, o primeiro ponto que eu gosto um pouco de discutir é que quando a gente analisa cálculo pela última remuneração, nós temos que entender que esse cálculo de última remuneração, que deveria ser extirpado da Constituição desde a emenda 20, né, que traz inclusive um desequilíbrio muito grande aos regimes próprios, ele é ainda um resquício do sistema previdenciário antigo. Nós tínhamos isso antes da Constituição, antes da emenda constitucional de número 20, de 98, 16 de dezembro de 98, né? As aposentadorias simplesmente eram um prêmio ao servidor. Então eu estou lá, eu estou trabalhando, daqui a pouco eu saio só da folha de ativos, passo para a folha de inativos, né? Inclusive era rodado no mesmo sistema, e por isso que quando um servidor, por exemplo, recebia um aumento de salário, os inativos recebiam o mesmo aumento. E essa ideia de paridade, o par entre os ativos e inativos. Vem a emenda 20, que era uma proposta de emenda constitucional de 95, que previa o que? O cálculo pela média, com equilíbrio financeiro e atuarial. Bonitinho. Quando chega no Congresso Nacional essa discussão, vamos separar esses projetos. Vamos aprovar a metade agora, e depois a gente aprova outra metade. Por isso que nós temos a emenda 20 e a emenda 41. Né, uma metade aprovada falando de equilíbrio financeiro e atuarial e mantendo o cálculo pela última remuneração com paridade, o que é um absurdo, já é uma contradição. Cálculo, equilíbrio financeiro e atuarial, e mantém o cálculo com a última remuneração em paridade. E depois outra parte dessa PEC aprovada em 2003, 31 de dezembro de 2003, quando agora cria a média e reajuste anual. Agora trouxeram algum equilíbrio, mas mantiveram regras de transição que nem eram regras de transição. Hoje a gente sabe o que é regra de transição com a emenda 103, mas artigo 6º da emenda 41, artigo 3º da emenda 47, falar que é regra de transição. Nós passamos pela transição em 98, nós já estamos em 2024, portanto nós já estamos 25 anos à frente e estamos falando de uma regra de transição lá atrás. Isso não é regra de transição, é uma segunda, uma terceira regra que foi criada. Por isso que a emenda 103 vem e cria pontos, pedágio maior, porque assim, quem está próximo usa a regra de transição, quem não está próximo vai para a regra nova, porque senão não muda o sistema. O fato é, nós estamos aqui discutindo ainda um cálculo que deveria ser extirpado da Constituição Federal em 16 de dezembro de 98.
E por isso que nós estamos buscando algum equilíbrio no cálculo pela última remuneração e paridade e nunca iremos encontrar. Porque por mais que eu crie critérios, e tenho que criar sim, e trago, olha, eu vou fazer o cálculo da última remuneração, eu não vou pegar seu último lerite, eu vou criar critérios, eu vou fazer uma média da jornada de trabalho, eu vou fazer uma média de algumas parcelas, isso vai entrar, isso não vai. Eu faço todo um cuidado e aposento a pessoa de uma forma mais adequada, de uma forma mais equilibrada. Ela está lá aposentada, 2 meses depois vem uma lei, muda o padrão de vencimento, pá, acabou o equilíbrio, né? Então sempre nós vamos estar refém desse tipo de cálculo e desse tipo de reajuste. Sempre vai ferir o equilíbrio, né? Nós temos que ter sempre isso em mente. E tudo bem, está lá, é uma regra de transição. Alguns servidores ainda vão ter acesso a essa regra de transição, até que um dia ela acabe. Enquanto isso não acontecer, nós vamos ter que trabalhar com ela. Segundo ponto importante que eu quero trazer para vocês, e a gente explica mais detalhado no curso, é que contribuição previdenciária é tributo, é imposto, ok. Em que pese isso ser tributo, e aí a gente poderia, por exemplo, trazer, está na época aí do imposto de renda, né? Todo mundo fazendo declaração, que é um tributo. Eu pago escola particular, eu pago saúde particular, mas mesmo assim o governo que deveria usar o recurso do imposto de renda para me dar saúde e educação, ele vem e cobra imposto de mim, mesmo que eu não esteja usando. Então, pagar tributo sempre vai ter essa sistemática de solidariedade, né? Todos são responsáveis pelo Estado, todos vão pagar tributo. Pagar tributo é causa nobre, né? É isso que a gente ouve na faculdade de forma bem bonita. A contribuição previdenciária teria o mesmo critério, mas como uma contribuição social que é, e decisões que a gente já tem, a gente precisa entender que ela tem um caráter um detalhe a mais, né, em relação a esses tributos. E esse detalhe, inclusive, a gente pode destacar ali o parágrafo 5º, artigo 195, que é replicado no artigo 24 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A gente pode trazer isso, que nenhum benefício vai ser concedido sem a respectiva fonte de custeio. E o judiciário busca ainda uma interpretação a mais a esse dispositivo para dizer o seguinte: olha, não pode incidir contribuição sobre nenhuma parcela que não repercuta no cálculo do benefício previdenciário. Então aquela tese que já existiu, inclusive, para dizer, é tributo. Então, uma coisa é regra de contribuição previdenciária, outra coisa é regra de cálculo. Então eu não preciso vincular a base de contribuição com o cálculo. Isso não dá. Eu tenho que vincular. Se teve contribuição, tem que repercutir no benefício previdenciário. E o judiciário veio forte nisso, né? E nós vamos ver algumas decisões judiciais, inclusive. O judiciário veio tão forte que, enquanto ninguém fez a lição de casa, o pessoal entrava com a ação e falava, eu contribuí. E o judiciário contribuiu? Então leva na aposentadoria, né? Engraçado até porque era assim, às vezes o servidor chegava a contribuir. Ninguém perguntava desde quando você está contribuindo. Simplesmente olhava e falava, então leva na aposentadoria. Às vezes ele contribuiu faz 1 ano que ele está contribuindo, mas a aposentadoria é 35 anos de contribuição. Mas mesmo assim, leva na aposentadoria porque é a última remuneração, último lerite, beleza, leva lá. E o judiciário foi mais simplista no início e sempre baseado nesse princípio constitucional da contributividade e retributividade. O que eu contribuo precisa ter retribuição de alguma forma, mas em que pese ter esse princípio, ter essa ideia e o judiciário falar assim, nós precisamos também compreender que tem um equilíbrio financeiro atuarial que nós temos que perseguir. Então, aonde que está o detalhe aqui? Eu preciso ter uma legislação que respeite isso, mas que busque equilíbrio financeiro atuarial. E a gente já vai falar sobre isso também. Tribunal de Contas, temos decisões recentes do Tribunal de Contas. Tribunal de Contas, inclusive, interferindo. Está prevista a contribuição na lei. Principalmente eu coloquei até de São Paulo, acho que eu coloquei ontem, acabei não trazendo. Tribunal de Contas até de São Paulo definindo, e trouxe uma decisão deles aqui, definindo, tem contribuição na tua lei? Tem. Está previsto no cálculo? Tá. Integrou, mas não pode. Então vem mais uma pimenta aí na situação para que a gente decida o que fazer com a nossa legislação. O que nós temos, né? Como que fica lá então o cálculo? O que nós temos mais? Nós temos então normativas, a Constituição Federal, nós temos a nossa própria legislação, nós temos o judiciário e nós temos os tribunais de contas que vão analisar todos os nossos processos.
cada um com uma visão, cada um com uma posição, porque o assunto, como eu disse lá no início, é polêmico, o assunto é complicado, o assunto é difícil. E o nosso trabalho, então, é prever algo que seja mais seguro para o servidor e para a sustentabilidade do regime previdenciário. Vamos ver alguma ideia aqui? Qual que é o desafio aí? Interpretar e criar leis. E quem cria? Nós. Então nós já temos pouca coisa que a gente pode fazer, né? Muita coisa está lá prevista na Constituição, muita coisa está lá prevista em normativas, às vezes vem algumas interpretações, e o que a gente pode fazer às vezes não faz. Quem cria a base de contribuição? Nós, o ente. Quem cria a forma de cálculo? O ente. Quem vai dizer que integra ou que não integra? O ente. Então façam, mas criem isso com esse desafio de interpretar e criar as leis que preservem o direito do servidor, a justiça, o que é adequado, o que é justo, e os princípios constitucionais, especialmente do equilíbrio financeiro e atuarial. Ao STF, as vantagens pecuniárias de natureza transitória, a exemplo da gratificação por serviço extraordinário, são passíveis de incorporação aos proventos de aposentadoria se a lei expressamente a determinar. Tem lá o precedente do STF nesse sentido, tá? Vem aqui esse RE que deu inclusive a origem ao tema 163, que é algo, eu não consegui trazer todas as decisões, não teria tempo para isso, mas também esse é o de maior importância aí para nós. E vai trazer o STF essa ideia: o regime previdenciário próprio aplicável aos servidores públicos rege pelas normas expressas no artigo 40 e por dois vetores sistêmicos. Primeiro, o caráter contributivo e o princípio da solidariedade. A leitura do parágrafo 3º e 12 do artigo 40, acumulado com o parágrafo 11 do artigo 201, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações, ganhos habituais que tenham repercussão em benefícios. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. E o termo incorporação aqui usado pelo STF não é aquela incorporação de verbas no cargo efetivo que foi vedado pelo parágrafo 9 do artigo 39, mas é um termo genérico. Ou seja, nós poderíamos ler assim, fica excluído as verbas que não integram o cálculo da aposentadoria, tá? Fica excluído então. Por que eu vou exigir contribuição sobre parcela que não vai integrar o cálculo da aposentadoria? Ou, melhor, não vai repercutir no cálculo da aposentadoria, fica de fora. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício efetivo ou potencial. Então, continua, item 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. Eu não posso dizer que o sistema é solidário, então eu exijo contribuição de todo mundo, mesmo que não repercuta no cálculo, porque eu preciso formar meu fundo previdenciário e todos são responsáveis pelo fundo. Essa tese morreu, tinha até lá nos votos, mas morreu. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese. Aí a gente vem para o tema 163 do STF, que diz: não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno, adicional de salubridade. Tema 163 é o que está agora sendo aí a nossa orientação, é o que a gente tem de mais forte para a orientação da nossa lei. Veja, quando o STF define e traz esse tema, ele está definindo, é tributo, ok, mas tem que repercutir nos benefícios previdenciários. Repercutir no benefício previdenciário não significa que tem que entrar 100%. Se fosse assim, a própria Constituição e as regras novas estariam inadequadas, quando prevê 60% mais 2% ao ano de contribuição daquilo que ultrapassa os 20 anos. Né? Quando prevê que tem que repercutir nos benefícios, é que eu tenho que prever alguma forma de cálculo, mas eu posso prever essa forma de cálculo de forma equilibrada, para que repercuta nos benefícios qualquer contribuição previdenciária e qualquer parcela que tenha incidido contribuição previdenciária. Em contrassenso, vem o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e ele fala o seguinte: um recurso ordinário, eu que fiz esse recurso inclusive,
E ele vem e diz, em diversos julgados tem se posicionado contrário à incorporação de adicionais concedidos em razão de condições excepcionais de segurança, insalubridade ou prorrogação de jornada de trabalho. Todas essas condições são precárias, fazendo com que o recebimento possa ser interrompido e quando cessada a causa geradora, não havendo ofensa à proteção constitucional de proibição da diminuição dos valores devidos ao servidor. Parcela temporária, parcela garantida em relação aquelas próprias laborem ao servidor, recebe enquanto estiver naquela condição, quando termina a condição eu retiro. Então essas parcelas vêm eles posicionando contrário à incorporação disso no cálculo da aposentadoria, tá? Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Desse modo, o recolhimento de contribuições previdenciárias por si só não proporciona lastro para a inclusão da específica remuneração no cálculo dos proventos. E nesse caso tinha previsão em lei, inclusive, de contribuição sobre parcelas transitórias, mas diz que não pode então incluir na remuneração no cálculo dos proventos. Gratificações propter labore não se enquadram em ganhos habituais que repercutem em benefícios previdenciários, tampouco são incorporáveis, ainda que o recebimento, como no caso, tivesse ocorrido por um longo período. Desse modo, o recolhimento de contribuições previdenciárias, não incidirá a contribuição sobre verba, portaria, acabou essa decisão só. No julgamento, lá dentro do julgamento, ele cita o termo 63, que a gente acabou de ler do STF. Só que ele interpreta o termo 63, no meu ponto de vista, de uma forma equivocada. Busca no termo 63 o final do tema para dizer que quando ele diz que não incide contribuição sobre parcela não incorporável aos proventos de aposentadoria, veja, a sentença é essa, não incide contribuição sobre parcela que não vai incorporar nos proventos de aposentadoria. E aí cita como exemplo, tais como algumas parcelas que, se não tiver contribuição, não pode integrar os proventos de aposentadoria. E aí diz, terço de férias, serviço extraordinário, adicional noturno e adicional salubridade. Vem o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para interpretar o seguinte: não pode ter contribuição sobre essas parcelas, é o que o STF está dizendo. Não é o que o STF está dizendo, mas interpretou assim e está isso constante dentro do voto, inclusive daquela decisão que eu trouxe para vocês. Então, veja, nós temos de um lado o judiciário, o STF, inclusive aqui, dizendo, se tem previsão em lei de contribuição, se tem previsão de lei de incorporação ou de cálculo na aposentadoria, vai integrar a aposentadoria, é devido. Nós temos o termo 63, que a interpretação correta dele é dizer, não pode exigir contribuição se essa contribuição não vai repercutir no benefício. E aí nós temos o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, especificamente, dizendo que não pode ter contribuição sobre essas parcelas e não pode integrar no cálculo. O resultado disso aqui, quem quer saber, corte de algumas parcelas em municípios que tiveram a inclusão, e está acontecendo esses apontamentos em outros lugares. A gente tem alguns clientes que relataram esse problema e estão recebendo corte do Tribunal de Contas sobre algumas verbas, como hora extra, como insalubridade, algumas verbas que tinham previsão de cálculo na aposentadoria, de alguma forma, tá? Então, esse é o cenário que nós temos. Eu tenho o meu entendimento, eu sei que você tem o seu, mas o fato é que existe um cenário aí fora. Seguir somente as parcelas permanentes, eu evito problemas, mas posso trazer injustiças para o servidor ou um cálculo inadequado para o servidor. Seguir, incluir as parcelas temporárias, eu posso ter um problema, principalmente quem é de São Paulo, com o próprio Tribunal de Contas, que está mandando cortar em defesa, em recursos que a gente fez. Inclusive temos uma discussão hoje judicial sobre esse assunto, que ainda não tenho uma decisão para trazer para vocês, né? Então, o que fazer? O que nós podemos fazer? E eu trago aqui para vocês também, só para elucidar aqui por último, né? Portaria 1467, no artigo 12, ele traz: não incidirá a contribuição sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria, termo 63, tais como abono de permanência, terço de férias, igualzinho o termo 63. E parágrafo primeiro, lei do ente federativo poderá, sim, prever a inclusão na base de cálculo das parcelas pagas em decorrência de local de trabalho, de função de confiança, de cargo e comissão ou de outras parcelas temporárias de remuneração. Então, veja, a própria portaria traz um dispositivo que derruba a tese do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, tá? Então, está na portaria hoje 1467. E aí eu abro aqui para vocês e termino aqui a apresentação para a gente discutir o que fazer. O que eu devo fazer na minha legislação, né? É claro que eu tenho que respeitar a peculiaridade de cada um, a situação local de cada um. Mas o que nós temos feito? Qual que é o caminho
que eu acho que é de ouro aí para a gente evitar alguma discussão. Primeiro, uma boa definição da base de contribuição. E esqueça aquele modelo da Lei 10.887. Se você tem esse modelo, esqueça esse modelo. Define lá, olha, incide contribuição previdenciária sobre as seguintes parcelas. 2 pontos, põe lá as parcelas que vai incidir contribuição previdenciária. Não incide contribuição previdenciária sobre as seguintes parcelas. E define de forma clara, objetiva, o que incide, o que não incide. Preveja todas que incide contribuição, todas que não incide. Isso tem que ser revisto sempre. Teve uma alteração do sistema remuneratório, mudou lá a verba, mudou o nome, eu tenho que rever. Por quê? Qual o grande problema que chega para nós? Doutor, ajuda a gente a responder, a definir isso aqui. Tem contribuição ou não tem contribuição? Deixa eu ver sua lei. Sua lei não fala nem que tem e nem que não tem, né? E o que eu faço, né? Aí vem algumas interpretações. Não, mas essa parcela aqui está de forma genérica, dá para interpretar. Então o ideal é revisar a sua legislação primeiro, para definir o que incide contribuição e o que não incide contribuição. Primeiro ponto, resolvemos, base de contribuição, falei que era o mais fácil, vamos para o mais difícil. Naquilo que eu defini que incide contribuição, não tem que repercutir no cálculo do benefício? Como que vai repercutir? Eu vou definir um outro dispositivo e eu vou dizer, olha, quando a aposentadoria for concedida pela média, vai ser assim. Quando a aposentadoria for concedida pela última remuneração, considera-se remuneração do cargo efetivo as seguintes parcelas. Segue um pouco da redação que está no parágrafo 8º do artigo 4º da emenda 103, e lá tem 2 incisos. Um inciso para dizer que quando tiver jornada de trabalho, tiver mudanças na jornada de trabalho, eu vou calcular a média, e o outro para dizer que quando há parcelas que são recebidas de forma não transitória, variável, quando há valores que mudam mensalmente, eu vou calcular a média dessas parcelas também. E cria lá o 3, cria o inciso 4, cria o inciso 5, pega cada situação, cada parcela e define um critério justo, de direito, adequado e que tenha equilíbrio financeiro atuarial, que tenha sustentabilidade do regime. Esse é o desafio. Então você define na base de contribuição o que incide, define na base de contribuição o que não incide e define como que se dará o cálculo. Se a tua lei estiver bem definida, bem escrita, bem detalhada em relação a tudo isso, eu acho que fica mais fácil você trazer tanto para o judiciário a defesa, como para o Tribunal de Contas essa defesa. O Tribunal de Contas não concorda com o meu cálculo. Tribunal de Contas, está claro aqui, que incide contribuição previdenciária, está claro aqui como que se dá o cálculo, e o meu cálculo preserva o equilíbrio financeiro e atuarial. A dificuldade, e aí eu trago algumas ideias. Lógico, gente, se é parcela temporária, o ideal é que fique de fora da base de contribuição, pelo menos é o que eu entendo, embora tenha permissão, não estou falando que não tem permissão para isso, mas o ideal é deixar de fora. Se o teu município não trabalha com a hora extra de forma adequada, com a insalubridade de forma adequada, então o servidor vai ter um valor a mais ali de insalubridade que não vai fazer falta na hora da concessão do benefício, até porque ele deixa de contribuir até um certo valor, aí o líquido dele aumenta, né? Então não vai fazer falta ali na hora da concessão do benefício. Se o teu município também só paga hora extra quando efetivamente tem hora extra e não usa a hora extra como aumento de salário, tudo bem também, deixa de fora a hora extra. O problema é que alguns municípios trabalham de uma forma errada na atividade e isso traz essa repercussão na aposentadoria. E isso eu acho que precisa sentar, conversar e definir nas legislações. Então tem que analisar caso a caso e eu quero abrir essa oportunidade para vocês aqui, né, para que vocês tragam o caso de vocês, a situação de vocês, para a gente discutir mais um pouquinho esse assunto e decidir aqui o que fazer então com a base de contribuição e com o cálculo dos proventos de aposentadoria. Tudo bem, gente? Obrigado. Bom, para a gente que está lá no dia a dia do Instituto, lá na área de concessão de benefícios, a gente está sempre no dilema, né? Você tá olhando o lado do Instituto e você está vendo a situação do servidor. O que a gente faz, né? Então, é muito complicado. Cada vez mais a gente vê a legislação uma hora afunilando, afunilando em relação aos direitos, né? Mas você sempre está na dúvida na hora de aplicar
o direito daquele servidor. E no judiciário, as possibilidades são infinitas, né? Então, não dá para saber o que acontece. Então, assim, é um tema muito complexo, é apaixonante, a gente adora, a gente ama, a gente tem medo, a gente tem dúvida, então sempre tem muita pergunta. Antes de eu abrir para vocês perguntarem, eu queria dar 2 recadinhos da organização do evento. Primeiro, sobre a confraternização, hoje à noite, vocês têm um voucher dentro do crachá, isso para acessar o evento. Então, não é necessário comparecer com o crachá, tá? Vai ficar chato, né? A gente lá na festa e todo mundo de crachá. Então, levem só o voucher para a entrada. Sem o voucher, não consegue entrar, tá bem? Outro recadinho, se alguém precisar de algum cuidado médico, né, na porta aqui do hotel tem ambulância, então se eventualmente alguém precisar de atendimento, pode buscar ali na entrada, tá bom? Eu vou abrir para perguntas. Quem quiser perguntar, por favor, levante a mão e a gente leva o microfone até vocês para vocês fazerem o questionamento, tá bom? Está tudo resolvido, a base de contribuição dos municípios. Chegou lá. Eu trouxe depois aqui, mas eu acho que depois vai ser disponibilizado só para ficar lá o parágrafo 8º que eu citei do artigo 4º da emenda 103, tá? Mas eu sei que todos vocês conhecem já o dispositivo. Bom dia. Douglas, decidiu-se excluir uma parcela transitória, por exemplo, hora extra. O que fazer com o que já foi recolhido? Perfeito. Então, nós estamos falando de um ente que tem contribuição sobre hora extra e eu quero tirar agora essa contribuição, excluir da base de contribuição, mas precisa continuar refletindo no cálculo. Primeiro, teria que ver a lei. Se a lei previu contribuição sobre hora extra somente para o cálculo da média, né? Porque há uma previsão, inclusive, na 9.617 que nos leva a essa interpretação, um dos incisos do artigo 1º, tudo bem, eu vou excluir e vai continuar computando lá no cálculo da média de remuneração. Agora, se a lei previu a inclusão da hora extra no cálculo da remuneração, da última remuneração do cargo efetivo, aí eu tenho que criar um dispositivo de direito adquirido. A partir de agora eu zero essa média. Vamos pensar aí, o servidor contribuiu por 20 anos, né? E agora eu estou mudando, não incide mais contribuição. Ele vem se aposentar daqui 10 anos, eu vou pegar todo o período contributivo, calcular a média, esses 10 anos vai ficar zerado, mas aqueles 20 anos vão fazer parte do cálculo da média de hora extras, vamos dizer assim, se a tua lei prevê dessa forma. Então, eu acho que é preservação do direito adquirido. Não dá para você excluir e falar não faz mais parte. Aí você fala, mas mesmo que o servidor não receba mais, vai fazer parte da remuneração, da base de contribuição, se a tua lei assim prevê. Eu entendo que sim, direito adquirido, não dá para... Se for devolver é injusto, porque os últimos 5 anos vão se perder, né? 5 anos depois dessa lei que tira da base de contribuição, deixa de compor a base de contribuição, vou pagar só os últimos 5 anos, ele não pagou nada, não tem nada para receber, né? Então cria uma injustiça. Eu criaria o direito adquirido e a inclusão dessas parcelas, da média dessas parcelas no cálculo da aposentadoria, certo? Essa média seria ajustada no mapa, ela registrada nesse raciocínio. A pergunta é, essa média seria registrada num ato, ficaria apostilado? Olha, a média, naturalmente, a base de contribuição estaria na ficha financeira dele, né? Já está lá, então não precisa apostilar isso, já tem documento para isso na ficha financeira. Ou o município iria fazer esse cálculo já no sistema, já que ele já tem a informação, e encaminhar esse cálculo. Vamos pensar, eu vou pegar todo o tempo de contribuição e fazer a média. Ele vai mandar esse cálculo, zerando os meses que não teve nenhuma contribuição e calculando a média de todo o período. Ele manda esse cálculo e traz a média das horas extras nesse exemplo. Essa média, o valor que deu de média, eu multiplico, eu vou calcular em cima do padrão de vencimento atual já, então já vai estar atualizado. Então é simples fazer esse cálculo. E se o município não fizer, eu pego a relação das horas extras que foram efetivamente feitas no Excel ou no sistema, eu vou criar essa média de horas. Independente, a tua lei vai definir, né? A questão da integralidade, gente, o termo integralidade,
o cálculo sempre é pela remuneração do cargo efetivo. Então, eu entendo, se a tua lei definiu qual é o conceito de remuneração do cargo efetivo, assim como fez a própria emenda constitucional. A emenda constitucional trouxe aqui, a gente, ó. Estou lá ganhando R$10.000. Vamos colocar aqui nesse exemplo, milagrosamente só tem padrão de vencimento, né? Coisa que não acontece. R$10.000 e faço 40 horas de jornada de trabalho. Mas eu descubro que esse servidor, ele fez metade da vida dele, ele fez 20 horas e agora está fazendo 40. Qual que é a última remuneração? Eu diria 40 horas, R$10.000. Mas olha, conceito do parágrafo 8º do artigo 4º da emenda 103. Se o cargo estiver sujeito a variações na carga horária, o valor das rúbricas que reflete essa variação integrará o cálculo do valor da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, considerando-se a média aritmética simples dessa carga horária. Então eu fiz lá 40 horas, mas metade da minha vida foi 20. Faço a média, deu 30 horas. Então eu vou pegar aqueles 10.000 que estava sendo garantido para as 40 horas e vou garantir 7.500, porque deu 30 horas só que ele tinha. Então eu vou fazer essa média. Então, tudo bem, não estou preferindo nada, desde que a minha lei traga esse conceito de remuneração. Bom dia, Dr. Douglas. Primeiramente, gostaria de agradecer a brilhante exposição. E eu tenho uma dúvida relativa aos benefícios pagos na via judicial, que são recebidos acumuladamente. Qual o entendimento que o doutor tem em relação ao pagamento da contribuição previdenciária sobre esses valores? Deveria ser sobre o montante global ou apenas sobre as parcelas individualmente, especialmente no caso dos benefícios previdenciários? Tá, nós estamos falando de um pagamento retroativo, correto? Pagamento retroativo definido na ação judicial, sobre o valor mensal, diferente do imposto de renda que a Receita vai defender que é o valor total. Eu estou recebendo agora, a minha receita é agora, então eu aplico a alíquota máxima aqui de imposto de renda e aplico sobre o valor total. Mas a contribuição previdenciária já tem precedentes que é sobre o valor mensal. Então vamos colocar lá, a minha legislação prevê que só tem contribuição acima do teto. Recebi lá um montante de R$600.000, mas quando pega mês a mês eu recebi R$5.000 por mês, né? Lógico que eu estou falando todo o valor atualizado. Então não tem incidência de contribuição previdenciária. Tá? Diferente, e cuidado, que é um tema inclusive que eu acho que o Dr. Leonardo vai falar. Diferente, cuidado com isso, gente, que acontece muito isso. Eu tenho alertado muitos clientes em relação a isso. Reintegração. Tem a reintegração, pagamento retroativo da remuneração desse servidor, como se ele tivesse atividade, aquelas reintegração que fala, olha, deve retornar ao cargo como se nunca tivesse sido exonerado, né? Com todos os direitos e garantia, inclusive previdenciários. Beleza, aí chega na hora da aposentadoria de um processo que nós não participamos, o servidor foi reintegrado e aí não teve contribuição previdenciária, né? Então tem que ter a contribuição sobre o valor total para reintegrações, tanto do segurado como a patronal, e a gente tem que acompanhar as integrações. Então é interessante a gente acompanhar as integrações que acontecem também nos entes públicos aí, para que a gente cobre essas contribuições previdenciárias e acompanhe. Douglas, aqui. Estou procurando, aqui. Com relação à sua opinião, recomendação, no caso da parte de horas extras, acredito que eu entendi, mas no caso de servidores, e aí você explanou durante a apresentação, mas sua opinião, se quando o servidor é efetivo e aí ele fica lá 10, 15 anos numa função comissionada ou um cargo comissionado, que aí muda abruptamente a diferença de valor, você entende que é mais adequado ser explícito na lei, como expresso na lei como base de contribuição ou não? Se eu entendi adequadamente, a opinião em relação ao servidor que se afasta do cargo efetivo para ocupar um cargo em comissão. Se a lei deve ser explícita como... Ou função comissionada. Se a lei especifica como que deve ser a contribuição nessa situação. Ok, eu entendo que sim. Principalmente agora. Eu não tenho mais. Antigamente eu ocupava um cargo em comissão, ninguém se preocupava com isso. Exigia contribuição sobre o total do cargo em comissão. Ia exigindo. Só que daí eu tinha uma outra lei que também não estava vinculada à Previdência, e o pessoal confunde isso, que previa incorporação dessa diferença de remuneração. Então, no final dava certo, porque o servidor, ele contribuiu sobre o total, mas quando ia se aposentar, pelo menos ele levava a incorporação dessa diferença.
eu não tenho mais a incorporação, acabou, desde o dia 13 de novembro de 2019. E aí tem municípios que ainda estão lá, né, recolhendo sobre o valor total do cargo em comissão. Isso vai dar problema. Quando o servidor vier se aposentar, ele vai se aposentar com cargo efetivo, sem nenhuma incorporação. Então, eu estou exigindo contribuição sobre parcela que não reflete no cálculo do benefício previdenciário. Então, eu entendo que não deveria fazer parte da base de contribuição. Há uma permissão legal ali na portaria 1467 que, no meu ponto de vista, deveria ser revista, deveria ser alterada a portaria 1467, porque ela traz um regramento que é antigo, antes da emenda 103. Embora ela é de 2022, talvez faltou essa revisão ali, de opção sobre contribuir sobre o cargo em comissão, sobre a função gratificada. Mas eu acredito que isso traz algum desequilíbrio, mesmo que seja no cálculo da média, que agora não tem limitação com o cargo efetivo. Então, eu vou contribuir sobre o cargo em comissão, minha última remuneração no cargo efetivo é R$4.000 e a minha média dá 8, né? Eu acho que traz algum desequilíbrio aí também, eu evitaria, talvez no máximo por opção, né? Talvez no máximo por opção e só para o cálculo da média. Não permitir de forma alguma a inclusão disso no cargo efetivo. Mais dúvidas? Então é isso. Então eu quero agradecer aqui de novo a APPREM, agradecer a todos vocês, né? Não é um assunto fácil, não é um assunto que a gente esgota ele, né, numa única apresentação, mas é um assunto que precisa ser enfrentado, a gente precisa discutir, conversar. Eu sei que deve ter várias opiniões aqui, né, e juntos podemos construir essa opinião. Só coloco de novo o meu ponto de vista final, né? Cuidado com criações, né? Então, nós não temos a incorporação mais, então cuidado, por exemplo, para eu não trazer parcelas temporárias que eu crio uma espécie de incorporação na aposentadoria, né? Porque isso vai trazer problemas e talvez seja a tese que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo vem renovando aí, trazendo a ideia de não contribuição e não inclusão no cálculo dos proventos de aposentadoria de parcelas transitórias. Muito obrigado, gente. Em nome da APPREM, eu agradeço mais uma vez ao Douglas. Como sempre, ele sempre traz temas interessantes, temas instigantes.